Olá, você dorme bem à noite? Ou será que se encaixa entre os 80% dos brasileiros que, segundo a Associação Brasileira de Sono, tem alguma queixa para dormir? A National Sleep Foundation, entidade norte-americana especializada no assunto, afirma que dormir bem à noite envolve diversos fatores, como acordar no máximo uma vez de madrugada ou duas, se a pessoa for idosa, e dormir durante 85% do tempo que estamos na cama. A qualidade do sono está no centro da conversa que eu começo agora com a neurologista Andréa Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono, e com Ana Amélia Costa Faria, pneumologista e médica do sono. Sejam muito bem-vindas ao Conexão. Obrigada. Muito obrigada. A princípio, posso dizer que eu, graças a Deus, não tenho problemas para dormir. Pô, você é uma felizarda. Embora eu durma pouco, tá? E eu sinta as consequências disso, mas não sei se é o cansaço que me faz deitar e imediatamente adormecer. Vamos ver se até dá para identificar, enfim, qual é o meu caso ao longo da conversa. O brasileiro, em geral, dorme mal, é isso, Andréa? O brasileiro dorme mal e eu acho que o que você refere que acontece com você é o que acontece com a maioria dos brasileiros. O grande problema de sono hoje é o sono insuficiente. Às vezes não é nem a qualidade do sono, é o tempo total de sono. As pessoas estão em privação voluntária, né? As pessoas estão indo dormir cada vez mais tarde, despertando cada vez mais cedo. E hoje não é só a faixa etária de vida produtiva, de vida ativa, né? Hoje a criança está em privação de sono, o adolescente está em privação de sono e o idoso está em privação de sono. Então, esse é o grande problema e com consequências muito sérias para a saúde, né? A gente não pode acumular sono no final de semana ou nas férias, né, do débito que a gente viveu durante as semanas. Nem compensa. Nós chega no final de semana, eu vou dormir 2 horas a mais, o corpo continua cansado. Então, isso é um problema e em médio e longo prazo a gente também vai adoecer. Então, não é uma boa dica e conduta, né? Agora que eu tô jovem, eu vou dormir pouco mesmo, vou deixar para dormir assim. Quando eu ficar mais velho, né? Agora, tem tempo, o tempo ideal, quantidade de horas? Você citou a Sleep Foundation, ela tem a recomendação por faixa etária, né? O bebê precisa de 20 horas, até 2 anos o sono é polifásico, eu preciso dormir a criança precisa dormir de manhã, de tarde e concentrar já o sono à noite. Dos 2 aos 5 anos ainda preciso de um cochilo durante o dia. Depois dos 5 a concentração é só à noite. E isso é um aprendizado, sono é um aprendizado. Então o pai e a mãe têm que ensinar essa criança que noite, escuridão, é hora de dormir. Educar para o sono. Educar para o sono. O adolescente, por exemplo, que precisa de 10, 11 horas de sono, está dormindo muito menos do que isso, abusando de cafeína, né? A gente abusa dos energéticos e das substâncias lícitas para ficar acordado, para tentar dar conta da demanda durante o dia. A mulher, vida produtiva, vida ativa, mãe, tripla jornada, né? O que acontece está com ela? Ela vai dormir cada vez mais tarde, acorda cada vez mais cedo. Agora, Ana Amélia, existe essa questão, tem o sono leve, tem o sono profundo, pesado? O sono tem diversas fases, mas algumas pessoas têm essa característica de ter o sono muito leve, de qualquer barulhinho acorda, não significa que elas tenham um sono ruim. E outras pessoas que a casa cai e não acordam podem ter um sono de má qualidade. Essa percepção pessoal às vezes não condiz com a realidade da qualidade do sono dessa pessoa. Olha só, para ilustrar os benefícios do sono para o nosso organismo, eu separei uma arte exibida pelo Almanac Saúde aqui do Canal Futura em um programa sobre esse assunto. Veja só. O ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia num período de 24 horas, conhecido como ciclo circadiano. Influenciado pela luz, temperatura e até pela maré e pela lua, esse ciclo dita o ritmo dos processos do corpo humano, como a digestão, o estado de vigília, que é quando nos mantemos acordados, e de sono. Esse reloginho é controlado pelo cérebro e a cada 2 horas um órgão do corpo passa por uma autolimpeza.
Assim, o nosso organismo se renova a cada dia. Esse ciclo biológico, ele se diferencia de pessoa para pessoa? A gente tem um ritmo de 24 horas e essa preferência genética acontece. Quer dizer, existem pessoas que são mais matutinas, pessoas que são mais vespertinas, ou seja, vai chegando o final da tarde, há pessoas que acendem, criam, funcionam, produzem, outros não, a bateria vai caindo, eu já quero, né, me recolher. Então, isso é genético. O importante é que nessas 24 horas a gente tem um momento de realmente excretar, eliminar tudo que a gente acumulou durante o dia. Por isso o sono é fundamental, né? O sono é um fenômeno involuntário que a gente não pode ir contra ele, nem ir contra o tempo que eu preciso. E como é que a gente sabe o tempo que a gente precisa? É aquele indivíduo que dorme espontaneamente, acorda sem o despertador e diz, olha, estou bem, estou preparado para viver esse dia fisicamente e mentalmente. Então eu tenho que entender, esse é o meu horário de dormir, esse é o meu horário de acordar e eu preciso desse tempo de sono. O ideal, né, o melhor dos mundos era que todos nós conseguíssemos estar no nosso fuso. O que acontece é que muitas vezes o indivíduo é aquele que começa a dormir às 2 e acordar às 10, mas o relógio tem que tocar às 6, porque às 7 horas ele tem que, por exemplo, estar batendo ponto no trabalho ou na escola. Exatamente. Afeta, então, essa má qualidade do sono a nossa saúde em cheio, né? Muito, muito. Dormir pouco tem diversas implicações. Diminui a imunidade, aumenta a chance da pessoa se tornar deprimida, diminui a concentração, diminui a capacidade de memória. Não vale a pena. A pessoa que pensa que está perdendo tempo dormindo está muito enganado. Bom, vou dar outra paradinha para assistir com você um trechinho de outro vídeo que explica um pouco a ciência do sono. Esse material está disponível no YouTube e na sequência a gente comenta. Da hora que alguém começa a dormir até a hora que acorda, o corpo dela passa por diferentes fases que possuem características fisiológicas, neuroquímicas e metabólicas específicas. Existem duas fases principais do sono, que se alternam umas 4 a 6 vezes e mais ou menos de 90 em 90 minutos ao longo de uma noite. As duas fases são o sono REM e o sono não REM. A banda norte-americana R.E.M. se tornou mundialmente conhecida depois de ter acidentalmente descoberto as características dessa fase do sono, e por isso deu-se o nome a essa fase de sono REM. Brincadeira, o REM significa Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. No sono REM, existe uma atividade neural mais rápida, um maior relaxamento do corpo e muitas vezes a pessoa também realiza movimentos oculares rápidos, mesmo estando de olhos fechados. Também é nessa fase do sono em que sonhamos. Quando acabamos de pegar no sono, entramos na fase do sono não REM, na qual a atividade neural é mais lenta. Conforme o sono vai se aprofundando, a nossa atividade cerebral se modifica até que nos aproximamos do chamado sono REM. Ainda não entendemos... São basicamente, então, essas duas fases do sono, Andréia? Quando ele diz não REM, a gente inclui ali 3 estágios de sono, né? O estágio 1, que é o sono leve, que é o período de transição de sonolência, da hora que eu estou em vigília e indo dormir, é o estágio 1. O estágio 2 é o sono leve, quer dizer, aquele indivíduo que está em sono superficial, que eu posso, algum barulho, alguma situação externa ainda pode despertá-lo. O estágio 3, que é o sono profundo, é um momento de dificuldade de despertar, é um momento de grande relaxamento do corpo, grande relaxamento cerebral, é um momento que a memória começa a se consolidar, é um estágio muito importante. Isto tudo está no bloco de não REM. E o REM é esse outro estágio do sono também muito interessante, muito peculiar, que as pessoas pensam, nossa, você relaxa o tempo todo quando está dormindo, né? Isso não acontece. Nesse estágio, a atividade cerebral é quase que semelhante à da vigília. Então, é o momento da atividade onírica, é o momento que a gente sonha. Então, todas essas fases têm uma grande importância e elas todas juntas formam um ciclo. Então, a gente vive de 4 a 6 ciclos em uma noite. E isso faz com que a gente restaure, restabeleça todas as nossas funções, os nossos sistemas para um novo dia. Olha, ao longo do programa a gente vai citar alguns distúrbios do sono que são bastante comuns. Já vou trazer uma questão para Ana Amélia. O ronco, ele indica o quê?
O ronco indica que você não pode não estar respirando tão bem. A pessoa que que respira totalmente livre de empecilhos tem um sono silencioso, então não deveria roncar. Então, o sono pode ser o primeiro sinal de uma resistência aumentada na via aérea e que pode evoluir com um problema mais grave de apneia do sono. Como cuidar desse ronco, né? Aconselho a procurar, não achar que isso é normal, isso não é normal, tem que procurar uma ajuda. E principalmente não, até porque alguns são insuportáveis, né? Geram conflitos. Conflito conjugal, com certeza. Principalmente se estiver associado com outros sintomas, como sonolência diurna, nictúria, que é urinar muitas vezes à noite, pressão alta durante o dia, ficar de olho, porque a pessoa que tem essas manifestações pode ter apneia do sono. Dormir com a boca aberta é também sinal de preocupação? Há controvérsias, isso aí há controvérsias. Porque se respirar pela boca? O ideal é respirar pelo nariz sempre, né? Mas tem pessoas que não roncam, não têm apneia e respiram pela boca e têm uma qualidade de sono normal. Eu só queria chamar a atenção para as crianças, viu, né, Anabélia? A criança está nessa fase de crescimento mandibular e maxilar, né? A maxila e a mandíbula. No momento em que a boca fica fechada, a língua faz essa pressão para maxila crescer e a gente ter uma composição crânio-facial adequada. No momento em que essa criança ronca e essa criança assume a respiração bucal, ela pode futuramente ter um problema que poderia ter sido resolvido nessa faixa etária, né? Tanto que tratar a apneia na infância muitas vezes é cirúrgico e quase nunca é cirúrgico na vida adulta. Então é um momento, né, os pais também atentarem que criança que tem uma hipertrofia de amígdala e de adenoide, às vezes tratar isso é a solução. Bom, falando em crianças, olha só, o sono de qualidade também é fundamental para aquelas que precisam ter atenção e bom rendimento nos estudos. Sobre isso, eu converso com o Fernando Lousada, está conectado com a gente, ele é professor da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo. Olá. Tudo bem, Fernando? A gente, quando pensa em criança, adolescente, sabe que muitos, para acordar de manhã, enfim, dão muita dor de cabeça para os pais. Essa situação acaba gerando aí um confronto, aquelas brigas tensas aí de manhã. Acorda, menino, bora, tá na hora. Isso acaba piorando a situação para a criança? Oi, Fernando. Acho que a gente perdeu o contato, vai tentar retomar já. Mas é importante que as crianças tenham rotina. É preciso criar rotina para que elas é fundamental. Durmam bem também. Não apenas manter um número adequado de horas, como ter rotina para ir para a cama e para dormir. E evitar o uso de aparelhos eletrônicos perto da hora de dormir. Só que o que tem acontecido é que criança, adolescente, adulto vai com o celular para a cama. Com isso, elas ficam expostas à luz azul desses aparelhos que essa luz azul bate na retina e diminui a produção de melatonina, que é o nosso hormônio que normalmente induziria ao sono. Até aproveitando que ela pegou essa deixa, o Fernando acho que já está conectado, mas vamos tratar dessa questão. Também, não sei se é mito, o ingerir bebida alcoólica antes de dormir. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele, sinceramente, facilita essa promoção do sono. Mas ele não é indicado como tratamento, não só por questões do fígado, hepáticas, físicas, como porque ele também muda a arquitetura do sono. Então é uma falsa ideia de sono melhor. Pega-se até mais fácil no sono, mas a qualidade do sono vai ficar comprometida. Então a ressaca não é só por causa do álcool, a ressaca também é porque a qualidade do sono não foi adequada. Tá bom. Pior a apneia, o álcool. E a apneia a gente fala da apneia já. Fernando, tudo bem? Tudo bom. Não sei se você ouviu a minha pergunta, mas enfim, eu estava falando que muitas crianças têm dificuldade de despertar de manhã, é tão cedo para ir para a escola, acaba, enfim, criando aí, levando bronca dos pais de manhã na hora de levantar. Isso atrapalha muito também? Também. Na verdade, em geral, os conflitos surgem porque a privação de sono altera o humor, aumenta a irritabilidade. Mas o fato é que o sono de pior qualidade, menor duração,
causa prejuízos de duas maneiras. A primeira é que a gente reduz a atenção, diminui a prontidão para aprender, fica mais sonolento. E o sono é importante também depois de aprender, para consolidar aquilo que a gente aprende. Então a gente precisa dormir bem antes e depois de aprender. E tem que conhecer as necessidades de cada faixa etária. Vocês já comentaram isso. E a escola tem que organizar seus horários para permitir com que a criança durma o necessário. Pois é, você pensa que 7 horas da manhã é muito cedo, né? Seria ideal que as escolas dessem opções de horário para as crianças? Sem dúvida. Vamos fazer uma conta rápida. Para estar na escola às 7, o adolescente precisa acordar por volta das 6. Se ele necessita dormir 9 horas, ele teria que estar na cama às 9 da noite. Eu não conheço nenhum adolescente que consegue pegar no sono às 9, às 10 da noite, ainda mais com os inúmeros estímulos presentes atualmente na sociedade. Então, já que não é possível antecipar o horário de dormir, o que a gente tem que fazer é mudar o horário de início das aulas e, melhor ainda, flexibilizar esses horários. Eu acho que a tendência vai ser essa: as escolas começarem a flexibilizar os horários de entrada e saída para respeitar essas diferenças nos ritmos das crianças e dos adolescentes. E assim, que dicas você pode deixar para os pais, né, que estão acompanhando a gente aqui? Os sinais que a criança dá de que realmente ela não está se adaptando ao horário da escola, os sinais de que, enfim, não está sendo bom para ela ter contato com os livros, com tudo em determinado horário. Um primeiro sinal pode ser uma diminuição do desempenho acadêmico, mas antes disso podem surgir outros sinais, né? A sonolência excessiva, a criança entra no carro para ir para casa, ela já pega no sono, maior irritabilidade, maior dificuldade de manter a atenção numa atividade, assistindo televisão, no cinema. Então a privação de sono se manifesta de várias maneiras e vale a pena os pais observar para ver, o que está acontecendo e tentar resolver isso. A melhor maneira seria uma mudança mesmo dos horários escolares, e um atraso no horário de início das aulas. Em alguns casos, a gente recomenda que a criança procure uma escola no período da tarde, no período vespertino, quando essa dificuldade não consegue ser superada. Tá bom. Fernanda, eu vou trazer essa questão aqui para o estúdio. Já existe alguma iniciativa da própria associação em, de repente, acionar aí o Ministério da Educação, enfim, os educadores? A gente viveu agora a Semana Brasileira do Sono. E 20 regionais com 30 cidades fizeram ações para a população e em escolas. Nessas escolas, a gente aplicou questionários para avaliar o cronotipo, exatamente se essa criança, e é o que acontece muitas vezes com os adolescentes, esse atraso de fase de sono, ele dorme mais tarde e ele acorda mais tarde. Então, a gente está querendo avaliar esse sono do adolescente do brasileiro, que provavelmente não será diferente do sono dos Estados Unidos, do sono dos adolescentes da Europa, que já adotam, né, esse atraso no início das aulas há algum tempo. Então, a gente só vai confirmar, replicar esses dados de literatura e, logicamente, a Associação Brasileira de Sono tentará, né, que isso vire um projeto de lei para que a gente consiga que esse adolescente entre mais tarde. Eu acho que existe uma questão educacional, existe uma questão disciplinar dentro da nossa própria casa. Isso não significa dizer, então durma cada vez mais tarde, já que vai entrar mais tarde. Não, a gente precisa de tempo total de sono. Voltando a dizer, né, de 9 a 11 horas de sono, para que a gente faça essa conta inversa, esse adolescente precisa também dormir mais cedo. Ele não significa dizer que ele possa dormir 11 horas, meia-noite. E aí uma dica que eu dou da minha própria casa, que eu tenho 3 adolescentes em casa, é carregar os celulares no corredor. Olha, isso foi ótimo, porque o fato da gente se despedir dos nossos filhos, né, boa noite, apagar a luz, não lê do engano se a gente pensa que eles vão dormir. O celular está ali embaixo do travesseiro e ele vai pegar e continuar com ele e todos os amigos conectados. Tá bom. Fernando, muito obrigada pela sua participação, viu? Tá bom. Um abraço. Outro para você. Um abraço, Fernando. Olha só, surgiu uma pergunta aqui agora. Se a gente está acostumado a dormir tarde, enfim, ou acordar cedo, todos os dias, sempre, uma vida, anos, mudar vai gerar algum desconforto?
eu não sei se você está falando em trabalho em turno, né? Quer dizer, a pessoa que, por exemplo, eu estou acostumada a acordar às 6 e dormir às 10 e de repente eu mudei meu turno, que a gente está falando de 1/5 da população brasileira. 20% da população trabalha em turno. Então, enquanto o nosso organismo está se preparando para dormir, o indivíduo está se preparando para sair para trabalhar, exato, ou o contrário, né? Então, isso é um grande desafio. A gente pode ajustar ritmo, né, com o hormônio, com a melatonina, com a exposição ao sol, com a regularidade do novo horário, às vezes passar o sono para bifásico novamente, quer dizer, eu tiro a maior parte do sono à noite, mas eu tenho uma parte do sono durante o dia para eu complementar esse tempo de 8 horas. Poderia ser aquela horinha na hora do almoço? Às vezes, na hora do almoço, a gente tem duas formas da hora do almoço. Eu posso tirar um cochilinho de 20, 30 minutos, que eu não chego a entrar no sono REM, mas que isso me ajuda a complementar o sono da noite. Ou então viver um ciclo mesmo, 1h30 de sono, porque aí eu passo por todos os estágios e aí desperto para viver o restante do dia. Vamos lá. Insônia e apneia são realmente os distúrbios mais comuns, Ana Amélia? São. A insônia atinge cerca de 45% da população e a apneia do sono 33%. São realmente muito frequentes. E como tratar? Como identificar cada uma? Como cuidar? Normalmente o paciente já vem com essa queixa, tenho insônia, mas é interessante que normalmente as pessoas associam insônia apenas com a dificuldade de iniciar o sono, mas na verdade a dificuldade de manter o sono e também acordar mais cedo do que gostaria, a gente também classifica tudo como insônia. Existem diversas causas para a insônia, é bom procurar um especialista, um neurologista, para identificar qual é a causa e tratar da melhor maneira possível e de preferência evitar a medicação. Evitar a medicação, principalmente a automedicação. De uma forma geral, a medicação para dormir, ela cria tolerância, ou seja, a pessoa vai precisar de doses cada vez maiores, cria o vício, né? A pessoa passa a acreditar que só dorme mesmo com o uso dessa medicação e a médio e longo prazo aumenta risco de demência e aumenta risco de queda no idoso. A apneia, é normal a gente ter momentos de parada de respiração enquanto dorme? Quando isso, enfim, sai passa para a questão de risco? É considerado normal ter até 5 apneias por hora de sono. Só que a pessoa que tem apneia, pode ser 5 ou 500 durante a noite, ela não tem noção de que tem, nem muito menos vai saber quantas apneias tem. Então é necessário fazer um exame chamado polissonografia para comprovar a presença e o número de apneias. Tá bom. Existe, assim, quando então entra numa situação de risco? A partir de 5 por hora e principalmente quando a pessoa tem sintomas ou alguma comorbidade, ou seja, alguma consequência da apneia. Então, se a pessoa tem acima de 15 apneias por hora, já é considerado de risco. Se tem entre 5 e 15 e tem sonolência durante o dia, hipertensão, arritmia, histórico de AVC então, e outras doenças, então ela já tem um risco e precisa tratar essa apneia. Bom, para encerrar, dormir demais também é problema? Na verdade, dormir demais é uma incongruência, porque se o seu corpo está bem, acabou a sua noite de sono, você vai despertar. Então, a gente não consegue dormir mais do que a gente precisa, né? Se isso está acontecendo, e principalmente no final de semana, é porque a gente está em débito de sono. Então, o que a gente tem que chamar a atenção será que eu estou dormindo bem? Será que essas consequências, um link que as pessoas não fazem, será que eu estou irritado, cansado, não consigo perder peso, estou tendo muita gripe, minha pressão está subindo, será que isso tem a ver com o meu sono? Então, esta é a associação que as pessoas estão fazendo. Quando a gente fala que mais de 40% da população tem insônia, se a gente perguntar quantos procuram ajuda, aí a gente está na faixa dos 10% deste grupo que procura ajuda. Quando a gente pergunta no consultório quanto tempo você tem essa queixa, quanto tempo você tem insônia, pasmem, mais de 10 anos de queixa, que as pessoas convivem com isso. Então já chegam muito doentes. Uma queixa muito comum também é a redução de libido nas mulheres, então, e não associam com uma privação do sono. Bom, quero agradecer a participação de vocês no Conexão. Muito obrigada. Fato que a gente novamente volta a falar desse assunto.
Tá bom? Obrigada Muito pelas obrigada, dicas. querida. Eu que agradeço. Olha, obrigada a você também pela companhia. Para rever a conversa, acesse futuraplay.org. Lá você também encontra outros programas que tratam da qualidade do sono. Uma edição do Almanac Saúde, que eu citei no comecinho do programa, tem uma sequência de exercícios bem fáceis que irão ajudar você bastante a relaxar e a dormir com qualidade. Fica a dica. Um beijo e até a próxima.